Fala, meus queridos do canal Thiago Parigiani, sejam todos muito bem-vindos. Já chega deixando aquele joinha de validação do vídeo. Faça o seu comentário, se inscreva no canal, porque hoje é exclusivo. Dá muito trabalho para fazer? Dá muito trabalho para fazer, sim. Tanto que essa entrevista é diretamente de um presídio. Uau! Thiago Parigiani virou Roberto Cabrini. Não, calma, ainda não. A gente chega lá com todo respeito ao Cabrini. Cabo Clênis prendeu Adélio Bispo. Prendeu, sabe, depois da facada. Quem pulou em cima do Adélio para que ele não fosse linchado, porque ele ia morrer. Ele ia morrer, pelas informações que a gente tinha aqui, a população ali, né, os fãs do Bolsonaro que estavam ali no ato, em setembro de 2018, iam linchar o Adélio Bispo. O Clênis pulou por cima, tomou um monte de butinada, junto com ele tinha um outro militar, a gente vai saber quem era esse outro militar nesse vídeo de agora, e acabou que foi protegido, né? Foi preso, algemado, posteriormente ele vai explicar como também, e a gente foi atrás do Clênis, tá? Através do Jurandir, que é pai do Clênis, entrou em contato com a nossa produção, passou o contato. O Clênis hoje ele está preso num batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, ele é um militar, obviamente, parece que foi exonerado do cargo, posterior a uma campanha eleitoral que ele não conseguiu a vitória, e hoje ele está sofrendo algumas represálias parecidas com o que Adélio tem passado lá em Mato Grosso do Sul. Foi considerado inimputável, estão querendo, parece que, inimputar o Clênis também. A gente conseguiu esse acesso, é um áudio exclusivo, eu peço que você valorize, compartilhe. Se você busca a verdade em relação ao caso Adélio Bispo, escreve aqui agora, valida o seu comentário, porque isso é lido, tá? E isso é o que está fomentando a transparência do caso Adélio Bispo aqui no Brasil. Nenhum canal tem falado tanto quanto a gente aqui em relação a isso. A gente está muito próximo de muitas verdades que não apareceram até hoje. Então escreve aqui, ó. Eu quero a verdade sobre o caso Adélio Bispo. Eu quero saber a verdade sobre a facada em Bolsonaro. Escreve aqui para mim, tá? E, claro, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, porque você vai ajudar a gente a conseguir outros conteúdos que vão trazer a verdade à tona aqui. Custe o que custar. É o fato que mudou a história política do Brasil. Não é exagero falar isso. Mudou a história política do Brasil. Existe um Brasil político antes do Adélio Bispo, um Brasil político depois do Adélio Bispo. Quem concorda? Quem discorda? Fiquem à vontade para comentar aqui também. Eu concordo com o Thiago. Eu discordo do Thiago. Pode escrever aqui que eu vou ler e vou responder na medida do possível. Vamos lá? Vamos ouvir o que o Clênis falou diretamente do presídio em Minas Gerais. A cidade a gente não vai divulgar, e a gente conseguiu essa entrevista exclusivaça. Eu peço que você valorize demais. São 7 minutinhos de perguntas e respostas muito curtas, rápidas, sucintas. Então eu vou deixar o Clênis aqui em tela cheia para você, junto com o Bolsonaro. Isso foi depois da facada. Bolsonaro recebeu o Clênis na casa dele. O Clênis passou alguns dias com o Bolsonaro e ele sabe de muita coisa. Tá? Ele ficou sozinho com o Adélio por quase 4 horas posterior à prisão. Ele ficou com os 3 celulares. Adélio tinha 3 celulares, não era um. Ele ficou com os 3 celulares na mão. O que será que ele viu? Clênis? Isso. Fala, meu querido, tudo bem? O seu pai, o Jurandir, que pediu pra gente ligar, acho que você deve estar sabendo já, né? Não, na realidade não chegou. De onde fala? Quem tá falando? É o Thiago Parigiani, jornalista aqui de São Paulo. Seu pai entrou em contato com a gente, explicou um pouquinho da sua situação aí. E ele pediu pra gente fazer uma entrevista rapidinho com algumas perguntas em relação ao Adélio e em relação à tua situação aí, por conta da questão do assédio moral que você sofreu, não é isso? Tem sofrido, né? Até agora. Então, você pode responder essas perguntas? A gente vai fazer uma gravação e depois coloca em live. Então, na realidade, se eu quiser... porque a questão é o tempo, né, cara? Não, é rapidinho. A gente faz um pai-bola e depois, posteriormente, repercutindo, a ideia é te ajudar aí, entendeu? Essa é a ideia. Por isso que ele então fala aí procurou a gente. rapidão aí, vamos ver se dá tempo aqui. Não, beleza. Você tá tranquilo aí para responder? Tá acompanhado de alguém do lado? Sim. Tá? Esse aqui é o problema, né? Isso ele falou que não seria dessa forma aí. Vou fazer algumas perguntas do caso Adélio, acho que não pega nada para ninguém. No final eu faço uma em relação a ti aí. Se você tiver a liberdade para falar, fica à vontade, tá bom? Então vamos lá. Conta pra gente o que aconteceu aí nos primeiros momentos depois da facada lá do Adélio, quando você se joga ali por cima dele, tomando chute, pontapé. Você acaba protegendo ele e
você não pensou em agredir o esfaqueador ao invés de proteger? Na realidade, a profissão, né, policial militar exige que nós possamos agir e atuar dentro em conformidade com a lei. Então, independente dos aspectos de sendo ele como o agressor, né, contra a época do ex-presidente ou não, eu tomaria aquela postura como se fosse com qualquer outro cidadão, entendeu? Beleza. Tinha um policial paisana da região de Guarani que acabou protegendo o Adélio para que ele não fosse linchado. Você conhece esse policial? Ele estava junto com você nessa proteção? Não, na realidade eu estava de maneira independente, não tive contato nenhum. Tomei ciência posteriormente que esse foi o primeiro que tentou interceder para que não ocorresse a tentativa. Não esqueci o nome dele agora. E ele também foi muito agredido. Por isso que ele soltou o Adélio. Posteriormente eu consegui detê-lo. Foi logo em seguida, porque teve esse primeiro momento da tentativa e depois, posteriormente, quando ele foi agredido também e soltou o Adélio, foi o momento que eu entrei em ação, entendeu? Entendi. O que aconteceu com a faca? Você chegou a perceber o que o Adélio tinha feito? Ou simplesmente você caiu por cima dele ali? Você chegou a ver o objeto? Acabou caindo da mão dele ou ele tentou esfaquear alguém? Não, o que ocorre? Essa primeira intervenção desse policial de Guarani foi o momento que eu intervi. E aí foi o momento que eu consegui mobilizá-lo e conduzi-lo até a portaria do prédio, no momento em que eu dei a ordem para a pessoa que estava do lado de dentro para poder abrir o portão. E quando dessa ordem, uma pessoa, acho que Rosa, o nome dele, estava ao lado e percebeu que eu era policial e me deu uma algema. Quando ele me deu essa algema, eu efetuei a algemação e coloquei ele para dentro do prédio e logo em seguida fechando o portão e permanecendo com ele acautelado no segundo andar. Você chega a ficar com ele sozinho um tempo, né? Fiquei todo o tempo, aproximadamente até a chegada da guarnição policial, onde havia um senhor chamado Lohan, em que eu pedi para ele ficar monitorando a entrada do portão e o segundo andar, me passando as informações e que não permitisse que ninguém, a não ser policiais militares fardados, pudessem chegar até a mim. Quando chegou a viatura com um policial militar fardado, caracterizado, aí eu autorizei abrir o portão. E ele não perguntou nada para você por que você protegeu ele? Ou ele ficou bravo com você por conta de você ter apreendido ele ali na hora? Como é que foi ficar sozinho com ele? Na realidade, ele estava muito assustado com tudo que estava acontecendo, né? E as pessoas lá de fora gritando que iriam matar, entendeu? Então, tipo assim, tanto ele quanto eu corremos um alto risco, né? Porque aquele público que estava ali fora, a gente não sabia quem era quem. Então, se fosse simpatizante do presidente, poderia cometer tanto eu quanto ele. Enfim, a gente não sabia o que estava acontecendo ali. Entendi. O seu pai, o Jurandir, passou pra gente que talvez você teria ficado um tempo com o celular do Adélio em sua posse. Foi eu que apreendi os três aparelhos dele. Então, você chegou a ter a curiosidade pessoal de dar uma olhada nas conversas, ver se ele teve conversa com o Carlos Bolsonaro, que o pessoal atribui talvez uma ligação, ou com alguém do próprio Partido dos Trabalhadores? Você conseguiu ver alguma coisa ou você não mexeu nos aparelhos? Então, na realidade, eu vou ter que desligar aqui, estão me cobrando. Entendi. Mas, enfim, Thiago, né? Só tem mais uma, tá? Você conseguiu responder essa, tem mais uma só. São páginas. Não, na realidade, já passou da hora. 10 minutos eles falaram, né? 10 minutos a gente tinha. Pediu para poder ligar para outro dia, entendeu? Na realidade, então, o que fizeram foi isso, estão tentando fazer comigo agora, entendeu? Estão tentando me tornar alienado mental para poder invalidar toda a minha fala perante tudo que está acontecendo, e desde então tem sofrido diversos assédios morais, perseguições, falsas acusações de crimes, de maneira vil. Eu estou preso há 200 dias no 16º Batalhão.
prisão por um crime ao qual eu não cometi. E se responder diversos outros processos aos quais eu também não cometi, simplesmente por querer justiça, porque logo após a minha intervenção nesse fatídico dia 6 de setembro de 2018, resultou aí da minha precoce e fraudulenta transferência para a atividade da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, culminando aí na minha vida, da minha profissão, a qual eu sempre dediquei isso aí um dia fazer parte. Fala um pouco da sua situação de prisão. Eu vi um vídeo você falando que tem até lacraia na cela que você fica e tudo mais. Tem. Estou submetido aqui é justamente isso, diversos animais de peçonha, entendeu? Insetos, ou seja, é uma situação muito crítica. Eu precisava de mais tempo para poder falar com os senhores, eu estou sendo cobrado aqui. Não. Justamente isso, esse fato de eu ter que comunicar somente 10 minutos é justamente que eles estão cercando a toda maneira a forma de eu falar. Mas eu vou ter que desligar aqui. Perfeito, Clênis. A gente faz uma nova tentativa na semana que vem, tá bom, meu querido? Obrigado aí pela disponibilidade. Valeu. Até mais. Tchau. Valeu, tchau. Tá, esse é o material exclusivo, tá? É muito difícil fazer, tá? A gente precisa da colaboração de várias pessoas para conseguir esse tipo de conteúdo. Não é fácil, né? Não é fácil, como eu falei, eu venho de um jornalismo esportivo, mas eu tenho vivência com jornalismo policial, jornalismo investigativo, é sempre tenso, é sempre cercado de muitas situações. Você vê que ele explica coisas ali que a gente não sabia, por exemplo, que o Adélio tinha 3 celulares, você não sabia. Então, no mínimo, você já saiu com uma novidade aqui. Tá? Que estão querendo fazer com ele o que fizeram com o Adélio, também você não sabia. Poxa, o policial que prendeu o Adélio está preso? Por quê? Né? São os fatos que a gente tem que levantar. Se aqui é o canal do Jornalismo Verdade, é o canal do Jornalismo Sério, a gente faz a nossa parte daqui, você faz daí. Qual que é a sua parte? É compartilhar. Né? Compartilhar nas suas redes sociais. Olha o que está acontecendo, por que não soltam esse militar? Por que não soltam o próprio Adélio para que seja trazida as verdades dos fatos? Por que não aparece o conteúdo das mensagens? Como a pergunta que eu fiz para ele, ele não pôde me responder, mas para mim já está respondido. Quando você faz uma pergunta no jornalismo e a pessoa responde, então, é porque tem coisas a serem explicadas. Se não tivesse, ele ia falar, não, eu não mexi no celular, Ele mexeu no celular. Agora a gente precisa saber o que ele viu. O cara esfaqueou um candidato a presidente, você prendeu, você pegou os 3 celulares, você não vai olhar? Será que não tinha ninguém ligando para ele? No meio daquele fervo? Né? Então são as perguntas que a gente tem ainda para o Clênis. Ele tinha uma audiência agora aqui em São Paulo, né? A gente está em contato com alguns familiares que estão muito preocupados com a saúde do Clênis. E jornalisticamente a gente deixa o canal aberto para isso. Né? Como a gente está fazendo a investigação e tem que trazer a verdade para vocês aqui, o Clênis colabora. E se ele tem informações para trazer, ele vai trazer. E a gente torce para que a justiça seja feita, para que ele seja julgado por possíveis crimes militares que ele tenha cometido, mas que não seja colocado como inimputável, tentem medicá-lo à força, porque eu acho que não é esse o caminho. A gente não está na Rússia, a gente está no Brasil. Né? Aqui, até onde se sabe, ninguém morre por envenenamento, né, por terrorismo, aqueles negócios que acontecem lá no país de Vladimir Putin. Tá? Então, enquanto puder, a gente está aqui à disposição, vamos tentar uma nova incursão ali para poder falar com o cliente com mais calma. Nesse dia, ele tinha feito uma outra ligação para um familiar e tinha consumido ali 2 ou 3 minutos, por isso que a gente conseguiu falar por 7 minutos, e ele tem 10 minutos contados. É um presídio militar, não é um presídio normal, então se fosse um presídio normal não haveria nem essa possibilidade de falar com o Clênis por telefone. Como é um presídio militar, a gente teve acesso a isso. Tá? Se você gostou, é um material exclusivo, como falei, muitos canais vão pegar esse conteúdo, vão fazer um alarde, mas nasceu daqui, né? Jornalista Thiago Parigiani teve essa exclusividade, e a gente agradece muito por as pessoas terem escolhido o nosso canal para poder colocar o Clênis em contato com você, que está aí no YouTube. Então, se inscreva, curta, compartilhe, ative o sininho das notificações, valide o vídeo e escreva aqui. Eu quero saber a verdade sobre o caso Adélio Bispo. A gente se vê
num próximo vídeo. Pessoal, olha só, presta atenção nessa dica de ouro que eu vou te passar ela só mais uma vez, tá? O nosso manual prático anti-endividamento vem sendo um grande sucesso. Tá tirando pessoas da posição de super endividados para pessoas poupadoras de dinheiro. Principalmente você aí que está comprometido com empréstimo consignado, você que é aposentado, que é pensionista, que é servidor público e até você mesmo de carteira assinada, você sabe do que eu estou falando. Se a tua situação é essa, de pessoa super endividada, não perde tempo. Vem para cá, o Thiago Parigiani, parceiraço nosso aqui, conseguiu desenvolver esse manual prático que está mudando a vida de milhares de pessoas. A gente trouxe para você recentemente uma leva de 30 oportunidades ímpares para que você pudesse adquirir esse manual prático por apenas R$ 49,90. Infelizmente, isso acabou e voltou para o valor normal de R$ 499,90. Mas eu quero te dar uma excelente notícia agora. A gente está com um pacote novamente agora promocional, também por tempo limitado, de apenas R$ 99,90 para as 30 primeiras pessoas que entrarem em contato conosco através do link que eu vou deixar aqui à disposição de vocês.